Jacques Chastenet, A Vida de Isabel I de Inglaterra. Este autor francês é um autor soberbo. Nascido em Paris, em 1893, fez os seus estudos licenciando-se em letras, doutorando-se em leis, combatente na Guerra 14-18. Foi igualmente eleito para a Academia Francesa em 1956. Livros de qual também é autor: William Pitt, Wellington, O Século de Vitória, A História da Terceira República, 7 volumes. E imaginem quem é o tradutor desta edição do Círculo de Leitores: José Saramago, em 1972. Traduzido e muito bem traduzido. A Vida de Isabel I de Inglaterra. Muito bem, cá estamos a ler um livro histórico, mas não romanceado, não é romance histórico. É um livro que fala da Isabel I da Inglaterra, Rainha Virgem, no século XVI. Ela vive cerca de 70 anos, é uma rainha muito ponderada, muito artificiosa, algo sovina, mas com um forte sentido de Estado. Ela é filha de Ana Bolena e de Henrique VIII. E se souberem as vicissitudes em relação ao seu nascimento e as mulheres que ele decapitou e outras morreram, enfim, sabem que esta rainha teve imensos problemas em afirmar o seu poder e foi considerada bastarda. Mas as vicissitudes do destino levaram com que ela chegasse ao poder. E para bem da Inglaterra, porque iniciou-se com ela um período de progresso, não só a nível da armada, dos barcos, da pirataria, na altura que aparece o Francis Drake, mas também a nível das artes, como Shakespeare, embora já tenham nascido na vigência dela. E outros, Francis Bacon, que depois vão florescer no reinado seguinte de Jaime I da Escócia, que é filho da Maria da Escócia, de quem ela mandou decapitar, contra a vontade, mas conseguiu, porque esta rainha, enfim, teve muita imprudência. Era católica. Estamos na altura das lutas fratricidas com a religião protestante e a religião católica, que levou a imensos problemas por toda a Europa. Ela foi imprudente, foi conspiradora e, mesmo assim, contra a vontade da Isabel, por força dos lordes, dos nobres, dos próprios escoceses, acabou por ser decapitada. Mas ficou, o seu túmulo ainda está ao lado da Elizabeth, Isabel I. E nunca se conheceram, apenas trocaram cartas entre si. É uma história impressionante. A primeira parte é dedicada àquela luta entre a Maria da Escócia e a Isabel I. E com este livro nós conseguimos perceber, e eu consegui perceber com uma maneira muito mais profunda, o que era o mundo na altura. Era um mundo em que os reis tinham imensas dificuldades em governar, em reinar. Havia dentro da Europa sempre a tentativa de conquistar os outros reinos. A França queria interferir e conquistar a Inglaterra e a Espanha também, isto nomeadamente. Isto também por vias dinásticas, ou seja, eles viviam na permanente medo, terror de serem
assacados a um país. Não havia nacionalismo, não havia respeito pela soberania, e é só com Isabel I e com a sua vitória isso começa a surgir. Eu diria que desde o Império Romano até a Segunda Guerra Mundial, a sede de conquista, a falta de respeito pela soberania dos povos e das nações não desapareceu. As pessoas dizem que a Segunda Guerra Mundial foi muito má, horrível, cheia de mortes e de crueldades, mas esquecem-se que antes, nos outros séculos, viveram-se praticamente em estado de guerra. E anteriormente, desta história, tiveram, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Ou seja, sob pretexto de territórios ou outro qualquer, e nesta altura sob pretexto das religiões, de, enfim, matar, de finalmente que seja marginalizado o protestantismo, os reis católicos investem constantemente em relação à Inglaterra e também aos Países Baixos, que eram protestantes. É uma vida difícil. Os reis não são propriamente uma vida muito boa, não têm grandes regalias, enfim, com certeza têm grandes fatos, grandes roupas, não passam fome, claro que sim, mas a vida é muito perigosa, muito estressante, muito violenta. E nesta altura, e isso percebe-se perfeitamente nos livros, era normal o matar, o torturar. Recordem-se no livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Steven Pinker, onde ele faz uma descrição das crueldades que existiam até mais ou menos ao iluminismo e a grosseria que havia. Isso era natural. O facto de se mandar decapitar e fazer em público era aceite e bem visto politicamente. As massas aceitavam, gostavam e era uma maneira de aplacar a cólera divina. Faz lembrar também os sacrifícios na América, nas tribos ameríndias, que passavam fome e secas, e os deuses eram só aplacados, já que a miséria era tanta, eram só com sangue, porque já havia uma vida difícil e com sangue e com tristeza. Então efetivamente a única forma dos deuses aceitarem tinha que ser assim. Era uma ideia também muito parecida na Europa. Ela não era feliz, não era a paz, mais ou menos enfim, a harmonia que existe hoje no nosso planeta. Tirando os nossos problemas ambientais, nós realmente progredimos, apesar de tudo, bastante, embora tivemos que progredir mais. A manutenção da paz era quase impossível, mas a Rainha Isabel conseguiu, quando o Filipe II, o tal que ficou aqui como rei de Portugal, investiu com a armada para conquistar a Inglaterra, e ela venceu através da invencível armada. Se vocês tiverem já tiverem visto o filme Rainha Elizabeth no cinema ou na televisão, percebem bem do que é que eu estou a falar. Se não viram, vejam, porque esta parte está muito bem explícita. A rainha nunca se casou, não se sabe se efetivamente era virgem, isso é discutível, mas que ela gostava de ser seduzida e amada, mas optou por ficar solteira, porque percebeu perfeitamente que no dia em que se casasse perdia todo o seu poder, e tendo em conta o que o pai fez às mulheres. Portanto, ela percebeu, eu penso que ela foi a primeira feminista na altura que soube, que sabia que tinha uma fraca figura física, mas que tinha um cérebro muito bem estruturado e maduro, e levou efetivamente
a Inglaterra por um bom caminho e vejamos o que aconteceu na história, que se tornou uma grande potência. O viver era turbulento, o viver era muito grosseiro, as revoltas religiosas eram extremamente desagradáveis e o próprio protestantismo tornou-se cruel, o calvinismo. Depois há um outro que é o John Knox, que era um fundamentalista na altura, semelhante ao que existem hoje na outra religião, na religião muçulmana, uma pessoa pouco equilibrada, mas depois a meio casa-se com uma rapariga de 26 anos, mas não havia música, nem divertimento, nem havia nada. Mas ele pôde-se casar com uma com idade para ser neta dele. Mas isto é sempre assim. Ela sem dúvida vai direcionar o país para o progresso. Eu recomendo o livro porque se percebe bem, é muito bem explicado a vivência, o modo de viver do século XVI e que depois percebe-se perfeitamente que o rumo que é encaminhado é para, efetivamente, para o capitalismo, sempre na conquista, sempre na apreensão de bens, depois já não se viram para dentro da Europa, vão se virar para o Novo Mundo, a seguir aos descobrimentos dos portugueses. Sem dúvida, um grande livro, um bom livro. Eu achei este livro dos melhores livros que eu já li, em termos literários, em termos de pesquisa, em termos de construção. Não, acho que é perfeito. E com a tradução fabulosa de José Saramago. Não esqueçam, Isabel I de Jacques Chastenet. Beijinhos, até à próxima!